Nesse vídeo, além de te passar 3 investimentos voltados para você que é iniciante, eu vou te passar 3 características desses tipos de investimento, porque dessa forma você vai conseguir analisar outros investimentos e saber se é para você, que vai ser um grande diferencial na sua vida. Se você é investidor iniciante, você precisa ficar longe daquelas pessoas que ficam indicando investimentos para você. Você precisa aprender a tomar suas próprias decisões. Então nesse vídeo aqui eu não vou te dar 3 investimentos para você investir sendo iniciante. Não, eu vou te explicar, vou te ensinar como você encontra características nesses investimentos para você poder tomar suas próprias decisões de maneira inteligente. Isso porque os 3 investimentos são apenas a ponta do iceberg. O que eu vou te passar aqui é algo muito mais além disso, porque com o conhecimento você vai encontrar outros diversos investimentos que é a parte de baixo ali do iceberg. Então, os 3 investimentos que eu vou te passar ao longo desse vídeo, são bons investimentos? São, mas o grande segredo está por trás do aprendizado, da forma de você encontrar esses investimentos. Então, eu vou te passar 3 características que são essenciais em todo investimento voltado para você que é investidor iniciante, investidor intermediário. Então, fica ligado, aprenda na prática e depois coloque em prática isso, porque você vai encontrar um universo gigantesco de opções para você. E o melhor de tudo isso, mesmo você tendo pouca grana, como é, amigo? 50, 100, 150 reais para investir todo mês, esse vídeo aqui vai ser perfeito para você. Eu sou Hélio Gentil, meu objetivo aqui é te ensinar a investir de maneira prática e fácil. Vamos direto ao ponto. Vamos lá, começando pela característica de número 3. E por que não a número 1? Porque você precisa aprender a 3, a 2, depois a 1. Então, vamos lá. A característica número 3 é uma característica que você vai aprender da maneira mais fácil possível, porque eu vou exemplificar utilizando um investidor que é referência para todas as pessoas. Se você não conhece, você precisa conhecer. Quem é? Warren Buffett. Warren Buffett é um investidor que é considerado por muito o maior investidor de todos os tempos. Hoje ele tem uma fortuna gigantesca, é o 6º homem mais rico do mundo. E lá nos anos 2000, ele colocava em prática essa característica que eu vou trazer para vocês, que é a seguinte: a característica de não investir em coisas que ele não entende. Você não precisa comprar investimentos, investir o seu dinheiro em algo que você não entende. Isso vai te prejudicar. E nos anos 2000, Warren Buffett colocou isso em prática. E deve ter colocado em prática outras inúmeras vezes, mas nos anos 2000 ficou muito mais evidente, porque era uma época muito conhecida pela época das techs. As empresas de tecnologia estavam dando um boom gigantesco e naquela época ele não investia nessas empresas. Hoje ele investe, mas naquela época ele não investia, porque ele não entendia do segmento, ele não entendia do setor, ele não sabia se aquilo ali realmente ia se consolidar, então ele não investia. E mesmo assim, ele é um investidor referência para nós. Então ele deixa esse ensinamento pra gente, porque ele tá vivo ainda. O Warren Buffett é uma referência até hoje, tomara que ele viva vários anos ainda. Mas ele deixou essa referência pra gente, que é: nunca invista em algo que você não entende. Não importa se você vai investir pouco ou muito, você tem que investir em coisas que vão te deixar confortável. Coisas que você consegue olhar e falar assim: pô, eu sei o que eu tô fazendo, tô investindo nisso aqui porque essa empresa faz isso, isso, isso. Essa empresa ganha dinheiro com isso, isso, isso. Então tá ok. Então nunca invista em coisas que você não entende. Se ele faz isso, que é um cara que tem mais de 130 bilhões de dólares de patrimônio, por que você vai fazer, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não invista onde você não sabe como é que funciona. A segunda característica é a característica que eu quero alertar vocês muito, porque acontece muito hoje em dia, que é a característica de: se o retorno é muito alto, o risco também é muito alto. Por que eu quero alertar vocês? Porque acontece frequentemente. Eu conheço muitas pessoas que perderam dinheiro colocando o seu dinheiro em aplicações, em empresas que prometiam 10, 15, 20% de retorno por mês e perderam dinheiro. Às vezes você conhece pessoas assim, conhece pessoas que sofreram golpes parecidos, e isso é muito importante, porque existe uma métrica, existe uma relação risco-retorno no mundo dos investimentos. Quando a gente fala de investimentos de verdade, existe como você parametrizar aquele retorno. Então, você precisa se atentar a isso. Investimentos voltados para iniciantes, voltados para pessoas que investem há pouco tempo, 2, 3, 4 anos, são investimentos que precisam ter essa ponderação de risco-retorno. Se você não consegue enxergar o risco num retorno muito alto, fique de fora daquele investimento, tá? Porque existe essa relação. Por exemplo, como você consegue enxergar essa relação? Em renda fixa, por exemplo, você tem parâmetros para analisar. Por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic é o grande parâmetro, é o grande indexador econômico quando a gente fala de renda fixa. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação de renda fixa que tem um vencimento, tem um prazo, que ela rende 100% do CDI, ou ela rende a taxa
ou ela rende a taxa Selic, você tem um parâmetro para você olhar e enxergar se aquilo ali é possível ou não, certo? Então quando você olha para uma aplicação de renda fixa que está rendendo, por exemplo, 200% do CDI ou está rendendo 20% ao ano, você precisa entrar mais a fundo e entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 11,25%. A taxa DI está em 11,15%. Então, qualquer aplicação que passe muito longe disso, você precisa entender que pode ter um risco a mais. Não estou falando que você vai perder o seu dinheiro, mas vai ter um risco a mais, porque a relação risco-retorno, ela existe e ela é realmente muito respeitada no mundo dos investimentos, tá? Então, se você encontrar uma aplicação que está rendendo 110% do CDI, 110% da taxa Selic, ainda assim tá ok, mas muito distante disso você precisa se preocupar. É aquela famosa frase lá, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Isso aí a gente tem que colocar em prática porque é verdade. E a primeira dica, que é a dica essencial que você precisa realmente pôr em prática, porque isso aqui pode mudar o jogo para você, você pode ganhar muito mais dinheiro, pode receber muito mais rendimentos, pode ter uma vida muito mais tranquila de investidor ao longo dos anos, é a seguinte: invista em empresas de setores essenciais. Se você investe em bolsa de valores, fique de fora de Petrobras, Vale, empresas de varejo, empresas do setor de aviação, fique de fora dessas empresas. Essas empresas vão te desgastar como investidor. Foque nas empresas que têm capacidade de distribuição de dividendos e que são de setores essenciais. Essa é uma parte da estratégia de investimentos que eu ensino para os meus alunos. Você precisa focar nessas empresas, porque essas empresas têm a capacidade de te dar mais tranquilidade para investir, porque são empresas de setores perenes, setores essenciais. Que setores são esses, Heller? Pelo amor de Deus! Setor de energia, setor de telecomunicações, setor bancário, setor de logística, por exemplo, quando a gente fala de fundos imobiliários, setor de saneamento, setor de alimentação. Essas empresas tendem a ter mais perenidade, porque são empresas que oferecem serviços e produtos essenciais para o bem-estar da vida. Você precisa consumir aquilo ali todo dia, hein? Até aqui você está entendendo, investidor? Agora que você entendeu as características, entendeu os segredinhos que ninguém fala, infelizmente as pessoas só vêm aqui e passam as informações da onde você tem que investir. Pô, investe ali, investe aqui. Isso é errado. Você tem que entender o porquê das coisas, tá? Então, essas três características são predominantes em empresas, em negócios, em ativos voltados para qualquer tipo de investidor, obviamente, mas principalmente para você que está começando, que não quer ter tanta dor de cabeça, quer ir com calma, quer investir passo a passo. Então, essas características são essenciais. Você não pode realmente deixar de fora essas características nos ativos que você vai investir. Outra coisa que você não pode também deixar de fora é deixar o like aí, pô, pelo amor de Deus, né? Não esquece de deixar o like, tem que deixar o like, gente, senão o vídeo não chega para outras pessoas, né? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal e agora eu vou passar para você as ações, os ativos que a gente vai falar aqui, que faz sentido com essas características que eu passei para você. Então se liga só, vamos aplicar aqui essas três características agora na prática. O primeiro ativo, a primeira aplicação, o primeiro investimento que é voltado para você que é investidor iniciante é os ativos de renda fixa, obviamente, mas em especial o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele acompanha muito aquilo que eu falei para vocês no ensinamento número 2, que é a relação de risco-retorno, porque ele é um ativo que é ligado à taxa Selic, ele é o Tesouro Selic, é um título emitido pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, que tem como indexador econômico a taxa de juros, a taxa Selic. Então, o risco-retorno é totalmente controlado, totalmente conhecido, é uma aplicação que tem liquidez, você consegue resgatar a qualquer momento e é uma aplicação que tem uma segurança muito grande, porque o risco está ligado diretamente ao fato do Brasil quebrar, né? Que é o cenário mais caótico possível de se pensar, né? Então é uma aplicação voltada para você que é investidor iniciante, principalmente se você busca investir em algo voltado para renda fixa, voltado para reserva de emergência. Então o Tesouro Selic é perfeito para você. E aí quando você for investir no Tesouro Selic, você vai perceber que quando você entrar na plataforma sua da corretora lá, você vai ver que tem dois tipos de Tesouro Selic. Tem o Selic 2027 e o Selic 2029. Ambos são ótimos, ambos são excelentes, a diferença basicamente na prática
é o vencimento do título ali, mas o valor para você investir é próximo dos R$145. Então é super acessível, você consegue investir com pouco todos os meses ali, comprando um pouquinho todo mês de cada título desse aí. O segundo ativo que eu vou te indicar, procurar investir é os ativos de bolsa de valores, mas especificadamente setor de energia, tá? O setor de energia é um setor que se encaixa naquilo que eu falei para você. Setor de serviços essenciais, são empresas que geralmente têm uma distribuição de dividendo maior do que as outras empresas da bolsa. É um setor totalmente fácil de você entender o que faz. Eu vou te explicar na prática aqui o que faz, por exemplo, uma empresa do setor de energia. Então são empresas muito boas para você investir, tá? E seria muito fácil eu falar para você, investe nessa, investe naquela. Mas a gente tem diversas que são excelentes para você investir. E eu vou citar algumas aqui: CPFL, Taesa, a gente tem CEMIG, a gente tem ENGIE, a gente tem Transmissão Paulista, a gente tem a Antiga Energias do Brasil, a gente tem a Lupar, tem muitas empresas do setor de energia que são ótimas para você investir e ótimas que faz muito sentido com essas características que eu passei para vocês. Mas para falar que eu não sou chato, vou falar aqui para você 3 ações do setor de energia. Por exemplo, Taesa é uma empresa que custa apenas R$11, você consegue investir, e ela é uma empresa voltada para a parte de transmissão de energia. Então aquelas torres que ela tem na rodovia ali de transmissão de energia, a Taesa é dona de diversas dessas espalhadas pelo Brasil, onde ela faz a transmissão da energia da usina até a distribuidora ou até algum cliente. As ações dela hoje custam apenas R$11 aproximadamente, então é muito fácil você investir, muito acessível. A gente tem outras empresas como, por exemplo, a CEMIG, que é uma empresa do setor de energia também, mas focada em geração de energia. As ações custam próximo ali dos R$12 e ela praticamente tem usinas espalhadas pelo Brasil ali, em especial, né, no estado de Minas Gerais, né? Ela faz a geração de energia principalmente nesse estado. Então é uma empresa muito fácil de investir, muito fácil de entender o que faz. Então se encaixa perfeitamente nas características que a gente passou também. E o último investimento que vale a pena você, que é investidor iniciante, conhecer e estudar são os fundos imobiliários. Fundo imobiliário, para quem não sabe, é um ativo voltado para quem busca renda passiva, renda mensal, ali todo mês recebendo uma graninha ali extra, principalmente dos fundos imobiliários, porque eles pagam rendimentos todos os meses. Na prática, o que é um fundo imobiliário? Sabe aquela pessoa que tem uma grana, ou que tem uma casa, ou que tem uma sala comercial e aluga para alguém? Essa pessoa paga o aluguel para ela e ela recebe essa grana. O fundo imobiliário basicamente é a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. Então o fundo imobiliário tem de diversos setores. Você tem fundos imobiliários de shopping centers, fundos imobiliários de lajes corporativas, aqueles prédios comerciais, fundos imobiliários de logística, aqueles galpões logísticos na beira das rodovias. Então você tem fundos imobiliários de diversos setores. Na prática é a mesma coisa. Você vai comprar uma cota, vai receber o rendimento todo mês. Então, a partir do momento que você comprou, você tem direito de receber o rendimento. Então, é um ótimo segmento para você que é investidor iniciante, porque ele é perfeito para quem busca renda passiva de maneira muito clara, muito direta, porque é muito simples o processo de recebimento desse dividendo. A empresa compra um ativo, aluga esse ativo, recebe uma grana e paga uma parte para quem é cotista. É bem simples de entender. Um exemplo de fundo imobiliário muito bom desse segmento é o XPML11, que é um fundo imobiliário voltado para shopping centers. Então ele tem diversos shopping centers espalhados pelo Brasil. Hoje uma cota dele custa aproximadamente R$120 e você, comprando a cota, já vai receber todo santo mês 90 centavos de dividendo, de renda passiva proveniente das suas cotas. Então o grande segredo é qual? Quanto mais cotas você comprar, mais dividendos você vai receber também, né? Capite? Entendeu, investidor? Muito simples, muito fácil de você colocar em prática aquilo que a gente passou aqui. Pega as características e aplica em outros ativos para você ver se faz sentido. A gente falou aqui de alguns para você, trouxe aqui alguns ativos e também principalmente as características desses ativos, que é voltado para você que é investidor iniciante, investidor intermediário. Você precisa colocar isso em prática, porque dessa forma você vai conseguir investir em ativos, em investimentos que são acessíveis, são baratos, mas que também são seguros, que vão assegurar ali você, vão te dar mais tranquilidade, mais paz na sua vida de investidor. Então, presta bastante atenção nisso. Se precisar, assista de novo para ver essas características, coloque em prática. Obviamente, não siga recomendações, não pega ali um vídeo de uma pessoa ou o vídeo aqui que eu falei para você de alguns ativos e vai lá e compra. Coloque em prática, tente analisar para você ver se faz sentido para você, porque o que pode fazer sentido para mim, às vezes não faz sentido para você, entendeu? Então, coloque em prática as características que você vai ter sucesso, eu tenho certeza. Comenta aí se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações, porque tá saindo vídeo
toda semana aqui, 3 vídeos por semana. Então, tamo junto, investidores, até o próximo vídeo.